Bom, meus queridos, a graça e a paz, como que vocês estão? Nosso segundo dia de jejum, acredito que já está sendo uma grande bênção para você. Nós estamos jejuando por 21 dias, glória a Deus! 21 dias para que a vontade de Deus seja feita nas nossas células, assim como ela é no céu. Amém? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a menor unidade, a unidade básica da vida humana? A resposta é simples: a célula. Então, o corpo humano ele é composto de trilhões de células e cada célula é bem pequenininha, mas sem ela nós não teríamos a existência, do corpo. O corpo não iria existir, não iria existir vida, entende? Agora, pense comigo, se assim como o corpo físico depende de células, o corpo de Cristo, que é a igreja, também depende de suas células. Os grupos que nós temos, esses grupos pequenos que nós reunimos, de casa em casa, que nós chamamos eles de células. Amém? São essas pessoas que se reúnem em pequenos grupos, assim como a igreja, ela não é a instituição, mas a igreja videira são esse grupo maior de pessoas, Os grupos menores ali não é a reunião em si, mas aquelas pessoas que se reúnem em grupos pequenos também são as células. Então, sem as células, queridos, não há corpo. Sem as células, não há vida. Sem as células, não há igreja que seja saudável. Sem esses grupos que se reúnem pequeno, não há como ter uma igreja saudável. Amém? Então hoje eu quero mostrar para você como a célula é importante e a célula é essa unidade básica, então, da vida da igreja. Amém, queridos? A célula é essa unidade básica, estrutural e funcional da vida da igreja. Nenhuma célula é superficial ou sem importância. Todas as células elas têm muito valor para nós. Lá na célula acontece de várias coisas. Na célula nós temos a produção de energia. A célula ela protege o corpo, se comunica, ela transporta nutrientes e ela também se multiplica. Do mesmo jeito, cada célula da nossa igreja, ela tem uma função vital para o corpo. É lá que nós oramos uns com os outros, cuidamos uns dos outros, compartilhamos a palavra de Deus uns com os outros. Entende? Lá nós fazemos discípulos, nós nos relacionamos uns com os outros. Veja, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então nós somos o corpo de Cristo e somos de maneira individual um membro desse corpo de Cristo. Assim também, cada célula da igreja, ela tem esse papel de trazer vida para o corpo de Cristo, conectando os membros uns aos outros. Veja, uma célula sozinha não constitui um corpo, mas juntas elas formam algo extraordinário, elas formam o corpo de Cristo. E isso tem muito valor para nós como igreja. Veja bem, nenhuma célula ela vive sozinha, isolada. Se uma célula se isola, ela morre. Ela precisa estar ligada com outras para formar então o corpo de Cristo. O corpo, ele existe porque milhões de células estão ligadas, trabalhando juntas. Na igreja, ninguém foi chamado para viver sozinho. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 46, a Bíblia diz que todos os dias
eles se reuniam, eles perseveravam, reunindo-se no pátio do templo e de casa em casa. Um crente sem célula, querido, é como uma célula fora do corpo. Perde a vida, seca, morre espiritualmente. A célula é o lugar onde o crente respira, se alimenta, é nutrido, ele cresce e permanece vivo na sua fé, na fé cristã. Então compreenda algo: se você quer vida, esteja no corpo. Mas se você quer saúde espiritual, esteja inserido, fazendo parte de uma célula. Eu quero te falar um pouco sobre as funções da célula. As funções de uma célula, ela passa por produzir energia. No corpo é o metabolismo. Na igreja é a energia que vem da vida de oração, de adoração, de devocional, sabe, de esse alimento espiritual que nós recebemos ali enquanto estamos orando e buscando a presença de Deus. Na célula do corpo, nós temos as defesas imunológicas. E nas células da igreja, nós temos o cuidado mútuo, a intercessão uns pelos outros. Nós temos ali o pastoreio do líder de célula para com os membros e também do próprio pastor para com os membros daquela célula e dos líderes. No corpo, a célula se comunica por meio dos neurônios. Na igreja, compartilhando ali a palavra de Deus e os testemunhos. A palavra vai sendo compartilhada, a pregação do evangelho e os testemunhos dos irmãos ali sendo compartilhado. Isso tudo comunica vida para os irmãos. No corpo, nós temos as hemácias que levam o oxigênio. E na igreja, nós temos o evangelho que é levado, o evangelho da graça de Deus, que é levado trazendo paz para cada membro de casa em casa. Nós temos também nas células do corpo a multiplicação, o crescimento que traz renovação para o corpo. E na igreja, cada célula também, ela se multiplica gerando novas células, por meio de um crescimento de discípulos, de novos convertidos que acontece ali naquela célula. Então, meu querido, compreenda que a célula da igreja não é só uma reunião semanal, é um organismo vivo que traz saúde espiritual para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja. Queridos, o mais importante agora é que o núcleo das nossas células é Cristo. Cristo está no centro. Cristo é o núcleo. Cada célula, ela tem um núcleo onde ela guarda o seu DNA. O DNA define a identidade e dirige todas as direções, as funções da célula. O núcleo da igreja videira é Cristo. O evangelho da graça de Deus, o qual nós recebemos por meio dos apóstolos, por meio da pregação dos apóstolos, por meio de Cristo Jesus, recebemos a sua graça e hoje fomos feitos filhos de Deus, perdoados e lavados pelo seu sangue. E agora esse DNA celestial, essa identidade celestial está impregnada em nós e em cada célula e também nos cultos na nossa igreja. Veja bem, como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo, ele vive dentro de mim. Sabe, Cristo vive em nós, dentro de nós, Ele é o centro. Se Cristo não for o centro das nossas células, queridos, ela perde completamente a sua identidade e a vida completamente. Nossa célula só tem sentido se o DNA de Cristo Jesus estiver nelas, ali no centro. Então compreenda uma coisa, o DNA da videira é Cristo Jesus.
Se Cristo está no centro das nossas reuniões, das nossas células, então nós temos vida de Deus. Agora, se Cristo sai do centro, se o Evangelho da graça de Deus não está no centro, então nós perdemos essa vida. Sabe, queridos, eu sei que muitas pessoas têm resistência com multiplicação, com crescimento, mas eu quero dizer para você que a multiplicação é apenas uma evidência da vida de Deus fluindo nas nossas células. A prova de que uma célula está viva é que ela se multiplica, é que ela cresce. Quando uma célula ela para de se multiplicar, o corpo então adoece. O mesmo acontece com a igreja. Se as células então não se multiplicam, o corpo está enfraquecendo. Nós temos em Atos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia dizendo que crescia a palavra de Deus, a palavra de Deus crescia, ela avançava, ela ganhava territórios e terreno. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então, o evangelho avança e com a medida em que o evangelho avança, vidas precisam ser salvas e novos discípulos. Então, a multiplicação é apenas a evidência de que o evangelho está sendo pregado, de que vidas estão sendo alcançadas e a vida de Deus, ela está fluindo no nosso meio. Cada célula deve gerar novos discípulos, novas famílias serão alcançadas em cada célula, novos grupos, ou seja, novas células vão surgir. Compreenda, meu querido, que multiplicar não é uma opção, é a evidência de que há saúde espiritual nas nossas células. Uma célula que não multiplica está doente. Uma igreja que não multiplica está morrendo. Para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: assim como o corpo humano não vive sem as suas células, a igreja videira também não vive sem as suas células. Nós não fazemos células por modismo. Nós somos e sempre seremos uma igreja em células. Nós cremos nisso, que nas células nós temos um lugar de vida, um lugar de cuidado, um lugar de proteção, um lugar de comunhão, um lugar de multiplicação. Efésios, no capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Querido, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, valorize a sua célula. Valorize os irmãos, a sua célula. Participe dela. Não falte a sua célula. Sirva a sua célula. Ore pela sua célula. Multiplique, trabalhe na multiplicação da sua célula. Porque é na célula que o corpo de Cristo, ele ganha vida. Amados, a célula não é uma programação da igreja, ela é a vida da igreja. Olha para mim, a célula não é uma atividade, ela é identidade. A videira vive em células porque esse é o jeito bíblico de ser igreja. Amém? Que nesses 21 dias, seus olhos se abram para compreender, para enxergar com revelação a importância, o valor que tem a igreja, a célula, que nesses 21 dias nós possamos ver a vontade de Deus se cumprir nas nossas células, como ela é cumprida no céu. Deus te abençoe em nome de Jesus.